volta com o nosso Você Bonito. E olha, o assunto hoje tá maravilhoso. É para abrir a semana com muita informação. E com ele, que eu tava morrendo de saudades, né? Acho que desde a minha gravidez que ele não vem. Tá aqui ele, que é nutricionista e também fisiologista. É Ricardo Zanotto. Bem-vindo, querido. Obrigado. Que saudade. Que também, coisa muita boa saudade. tê-lo aqui. Faz tanto tempo assim, meu filho já tá com 2 anos e 7 meses, então tá por aí. Faz um tempinho. Meu Deus, que bom que você voltou. Gente, eu não sei, pra quem chegou agora, tá assistindo Você Bonita depois desse período, Ricardo é, assim, fantástico. As informações que ele traz são sempre muito precisas. E eu quis de cara abordar o assunto da polêmica do GH com você, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso. Como a gente apresentou na escalada há pouco. Se você não viu, vamos introduzir o assunto. Doutor, muito bom tê-lo aqui e começo te perguntando. Essa polêmica do GH tem gerado uma polêmica. Por quê? Descobriram, então, que o GH é ótimo para manter massa muscular, ganhar massa muscular, perder os quilinhos. E aí, alguns médicos, alguns profissionais, nem sei se alguns nem da área de saúde, estão usando o GH com esse fim, uma aplicação de GH. Primeiro, o que é o GH e, nesse sentido, como hormônio do crescimento usado dessa forma, se isso é seguro ou não? Ok, Carol. O GH, ele é o hormônio do crescimento, como o próprio nome diz, né? E assim, ele é um hormônio que ele atua em todas as fases da nossa vida. Quando nós somos jovens, ele vai providenciar o crescimento em estatura, então ele atua diretamente lá nos espaços ósseos, né, entre a epífise e a diáfise, promovendo o crescimento em estatura. E quando nós somos adultos, é um hormônio extremamente importante, porque ele é um hormônio anabólico. Então ele aumenta, sim, a massa muscular, ele tem um efeito lipolítico bem importante, então ele promove a queima da gordurinha, a mobilização dessa gordura, e ele atua praticamente em todas as células do organismo. E é exatamente por saber disso, o que algumas pessoas começaram a fazer? A usar o GH como um recurso ergogênico, né? Ou seja, usar o GH para aumentar o desempenho. Acontece que o GH, ele também tem esse uso indiscriminado, ele pode gerar uma série de efeitos colaterais, né, que muitas pessoas às vezes ignoram. Entre esses efeitos, é um hormônio que ele é antagônico à própria insulina. Então, o uso exacerbado do GH, sem recomendação e sem indicação clínica, ele pode levar a um diabetes. Sério? Seríssimo. Ele é um hormônio que, além disso também, embora ele seja um hormônio novamente anabólico e tudo mais, não há estudos na literatura que mostram que o GH, por exemplo, aumente força. Então, embora ele aumente a massa muscular, não há nenhum estudo evidenciando de fato que ele vai aumentar a força de uma pessoa. E muita gente acaba usando com esse intuito também. Essa parte muito mais estética do que pela saúde em si. Porque trata-se de um hormônio lipolítico, né? Então, o que ele faz? Ele atua lá nas células adiposas, fazendo com que essas células acabem mesmo, na verdade atua nas enzimas, né? Na lipase, hormônio sensível. Ele faz com que a gordura se mobilize da célula, caia na corrente sanguínea e seja usada como fonte de energia. Entendi. Então, muita gente acaba usando, né? Assim, com o objetivo de trincar, de definir. Secar o corpo. De secar, de dar aquela definida. O problema é que, para que ele tenha efeito, essas doses geralmente são suprafisiológicas. É muito hormônio. Então, uma coisa que muita gente me pergunta, poxa, Zanotto, mas o GH pode causar câncer? Não, ele não vai causar câncer. Só que, de repente, se você tiver algumas células em mutação no seu organismo, ele pode acelerar esse processo de desenvolvimento também num câncer. Então tem que ter muito critério, né? Não há uma recomendação específica para isso. Um outro ponto que se usa muito o GH, na década de 90, alguns estudos foram feitos e mostraram que pessoas idosas que faziam, né, a reposição de GH, eles aumentavam a massa muscular. Aí se criou um mito. Nossa, se eu usar GH, então eu tenho, de repente, um hormônio da juventude. Também isso não acontece, né? Não é bem por aí, fica muito vago você falar que só tomar o GH você vai rejuvenescer. Na verdade, não há estudos de longo prazo que mostrem efetivamente se há essa pausa no envelhecimento, que é um processo fisiológico Sem também. Dúvida, que é natural, né? Que é natural. Agora, ele é recomendado nessa fase que você citou, da criança, adolescente ali, quando não está desenvolvendo
a estatura que deveria. Aí sim, o médico tem que avaliar e aí ele pode ser recomendado. E aí ele é muitas vezes recomendado, né, para essa questão da estatura, isso desde que tenha uma avaliação clínica. Tá. Há também uma utilização do GH, muitas vezes, mesmo que a criança ela não tenha uma deficiência detectada por exame, mas de repente que ela tenha uma estatura baixa para a idade dela. Tá. Então aqui no Brasil já é liberado o uso com esse objetivo também. Tá. Então ele também pode ser aplicado dessa forma. E é normalmente a aplicação, a gente até mostrou na escalada numa imagem, uma injeção. Isso também é uma outra pergunta que me fazem muito. Tem vários, assim, pode ser um comprimido, pode ser Então, de várias maneiras. não. Isso é uma das perguntas. Muita gente fala, Zanuto, e se eu tomar o GH oral? Porque existe uma série de suplementos que promovem e que prometem, na verdade, um aumento desse GH via oral. Gente, GH oral não funciona, né? O seu estômago vai metabolizar ele e teu intestino também. Então, a única forma realmente são na forma de injeções subcutâneas, né? Desde que, novamente, tenha um acompanhamento e uma indicação médica. Só o médico que pode fazer isso para você. Né? Uma outra galera que também tem uma indicação de GH, hoje também o Brasil se faz muito isso, é na síndrome metabólica. Por ser um hormônio que ajuda muito, né, na mobilização dessas gorduras, ele tem uma ação também na vasculatura, é um hormônio metabólico que mexe com o metabolismo de carboidrato. Já foi identificado que alguns obesos eles acabam tendo uma secreção menor. Então ele também é usado, né, terapeuticamente, né, como um hormônio que pode ajudar na síndrome metabólica. Também tem uma indicação. Para quem está ali muito acima do peso e com um controle, porque na verdade a minha dúvida também é a seguinte: mesmo para os casos que tem a indicação, né, da injeção do GH, além do acompanhamento, tem um período limite. O né? GH... Não pode se estender aí por anos da vida desse paciente. Não pode. É importante lembrar que o GH é um hormônio que trabalha por feedback negativo. O que significa isso? Se eu tomar muito GH, eu paro com a minha produção endógena. Ah, mas Zanuto, isso aí vai voltar a ser produzido posteriormente? Ele volta, mas pode levar um tempo. E como eu falei, as doses são geralmente suprafisiológicas. As pessoas usam demais. E aí às vezes você fala, mas na academia aquele sujeito está todo fortão, trincado. Gente, será que é só GH que ele está tomando também? A gente sabe que tem outros recursos ergogênicos, como a própria testosterona, que são muito mais potentes que o próprio GH. É verdade. E que a gente pode entrar nesse assunto, você já me conta, né? Até para a gente não fugir muito, mas eu acho interessante porque também temos visto muita prescrição agora de testosterona, né? E a gente vai entender se isso é saudável ou não. Vamos falar um pouquinho dos alimentos para a gente poder retomar também a questão do GH, porque fica aquela coisa, mas espera aí, já que a gente produz, tá? É uma coisa fisiológica, uma coisa natural, a gente produz o GH. Aí, em que momento, então, essa produção é brecada? Por que essa produção diminui? Né? Tudo bem, a gente já atingiu nossa estatura, mas ele tem outras funções na fase adulta. Por que então a gente produz menos e que, para algumas pessoas, isso acaba fazendo uma grande diferença? Sim. Me explique isso. Tem relação com a alimentação ou não? Tem. Na verdade é assim, Carol. O GH, existem alguns fatores que são super importantes e que aumentam muito a produção deles. Tá. Um desses fatores é o jejum. Toda vez que uma pessoa entra em jejum prolongado, há um aumento na secreção de GH. E por que ele aumenta? Porque o GH também é um hormônio que atua no fígado, aumentando a produção de glicose. Então, fiquei em jejum, fiquei sem comer, quem que ajuda a controlar essa glicemia é o próprio GH. Então, ele vai lá e faz o fígado produzir um pouquinho mais de glicose também. Então, o jejum ele é um grande fator. Outro fator muito importante são alguns tipos de alimentos. Porque o GH, ele atua diretamente no nosso organismo através de um outro hormônio que ele estimula o fígado a produzir, chamado de IGF-1, tá? Que é um fator similar à própria insulina. E o IGF-1, ele tem um papel de aumentar a permeabilidade celular à captação de aminoácidos. Então, é importante a gente falar que o GH ele também depende de uma quantidade X de proteínas para ter os seus efeitos fisiológicos. Aí entra a questão da alimentação. Se tiver pouca proteína... Se tiver pouca proteína, o GH também não tem um efeito tão direto. Então, o que se pede muito quando se fala de GH?
dá sempre, né, prioridade para os alimentos, se for fontes de carboidratos, os integrais. Então, nós trouxemos aqui a própria quinoa, arroz integral, a aveia. Tá, né? E a quinoa também é bem proteica, A quinoa é bem proteica, né, perto dos cereais é o mais proteico. Algumas frutas secas, que a gente sabe que também as frutas secas aqui, elas não vão ter um índice glicêmico tão elevado. As carnes magras, para os que trouxemos, né, a carne vermelha, o frango, o próprio peixe, o leite e os derivados, que também vão ajudar bastante nessa produção de GH. E o mais importante também é sempre tentar manter esse balanço nitrogenado, esse volume de proteína um pouquinho mais positivo, né, para que esse hormônio de fato seja secretado. Que interessante. Então é por isso que começou, agora não vou dizer moda, porque não é moda, é algo que tem sido estudado, pesquisado. Sim. E é uma pauta que a gente quer trazer para Você Bonita. Aquele lance, então, do jejum intermitente, que eles chamam, que o pessoal faz horas, não sei quantas vezes a semana, ou a cada 7 dias, 12, 15 horas de jejum. Tem um... Começou a rolar um grupo, algo sobre isso. Tem a questão do jejum, que também dá outro assunto. Às vezes bem grande o assunto. Nossa, dá pra gente discutir Vocês já ouviram bastante. falar sobre isso? Estava conversando isso com o meu diretor, e é um assunto que a gente quer trazer para o programa, e até digo, não falamos ainda, porque tem que ter muito cuidado. Né? Bastante. A gente ouve há anos médicos, nutricionistas dizerem: coma de 3 em 3 horas, para manter o seu metabolismo ativo, para não engordar, enfim, para que tudo ocorra bem. De repente surge um tal de um assunto com jejum, não sei quantas horas, que isso é positivo. Calma, então a gente vai trazer de uma maneira muito séria, fiquem tranquilos que a gente está conversando, pesquisando, inclusive, para trazer aí a informação precisa. Com certeza. Mas deve ter relação com isso que você acabou de contar a respeito do GH. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos, olha claro. lá. Quem escreveu pra gente? Vamos ver? Um beijo pro Emerson, obrigada pela pergunta. Até quantos anos, então, esse GH pode ser utilizado? Então, eu diria, até quanto tempo a gente tem uma produção legal? Quando essa produção começa a cair? E em que momento, de repente, introduzir o GH, como você contou, pode ser saudável? Vou dar um recado, você já me conta. Claro. Tá bom? Muita coisa. Falei pra vocês, ele é mestre. Vai mandando perguntinha pro Insta, @VocêBonitaTV, pode ser utilizado. Pra gente entender, que eu não sei se ele quis dizer pelo nosso organismo, enfim. Como é que é essa produção? Quando que ela começa a diminuir, doutor Ricardo? Então, o GH, ele é um hormônio que ele começa a ser produzido assim que a gente nasce, é um hormônio essencial, tá? Ele vem com a sua produção, mas os seus efeitos vão mudando um pouco ao longo da idade, porque, conforme, como eu disse, né, quando a gente é criança até a puberdade, ele vai atuar diretamente no crescimento longitudinal. Tá. Então, ele vai fazer você aumentar a sua estatura. Depois, quando essas epífises de ápice se fecham, ele para de atuar diretamente no crescimento, e aí ele vai ter um efeito mais sistêmico e metabólico, tá? Então, ele vai atuar no metabolismo de carboidrato, de proteína e de gorduras. Por volta dos 30, 40 anos, esse GH ele começa a ter uma redução que é natural, né? Todos nós vamos começar a cair. Uns um pouco mais cedo, outras pessoas um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque tem uma questão fisiológica e individualidade biológica. A gente não consegue falar assim, olha, com tal idade vai despencar e vai acabar tudo. Não é bem assim que funciona. Primeiro porque o GH também tem um papel diretamente da sua secreção dependente do sono. Né? O pico de secreção de GH é no sono REM, principalmente nos estágios 2 e 4 do sono profundo. Que legal. E as pessoas hoje, você vê, todo mundo trabalhando demais, dormindo pouco, e às vezes você tem jovens com padrões de secreção, até com déficit de GH, e enquanto você tem uma pessoa de mais idade com GH normal. Está dormindo super bem. Exatamente. Então, esse lance até do sono de uma noite bem dormida... É fundamental. Também ajuda na produção de GH. Fundamental. Esse é o horário mais importante. O sono ele é fundamental para a reparação tecidual e para o controle, né, para a organização dos hormônios ao longo do dia também. Então, é fundamental. Então, varia muito. Por isso que o exame clínico ele é importante. Então, qual que é a indicação, né? Consulte seu endocrinologista, vá conversar com seu médico e faz o exame. Como o GH ele estimula a produção do IGF-1, é só você dosar o IGF-1. Se o IGF-1 estiver alto ou normal, significa que o GH também está alto ou normal. Né? Se ele estiver baixo, provavelmente você também tem uma deficiência do GH. É óbvio que só o IGF-1, em mais ou menos 50%, 60% das pessoas, essa medida ela oscila muito também. E aí tem alguns testes que se faz em laboratório que você dá um estímulo.
Então a pessoa vai no laboratório, faz um exercício físico, faz um jejum prolongado e mede IGF-1. Então você também pode fazer exames com estímulo, tá? Legal. Para identificar. Agora, isso varia muito, Carol. Né? Indicação de reposição tem que ser só com acompanhamento clínico e observando uma outra gama de hormônios também, para ver se realmente tem ou não necessidade. Porque não adianta fazer um consumo aí de gorduras, carboidrato em grande quantidade, não fazer exercício, colocar a culpa no GH. Olha, coitado do GH. É o que eu falo para todo mundo, viu, Carol? Ainda não inventaram nada melhor para a sua saúde do que um bom controle dietético e a prática regular de exercícios. E é aí que é uma boa notícia até que eu posso te dar, né? Diga. Por quê? Porque recentes estudos já mostram que a atividade física é um dos potentes secretores, né? Fatores de estímulo de secreção de GH. Que bacana. E já existe hoje uma série de protocolos e até comparações de tipos de atividade física que mostra qual delas a pessoa pode aumentar ou não. Então, o que se sabe? Primeiro, indivíduos que são atletas, eles apresentam uma secreção menor de GH do que o sedentário. Por quê? Isso é importante, né? É esquisito, né? A gente fala, pô, o cara é atleta e produz menos, porque o GH depende de receptores para fazer efeito. Então, o que se sabe? Que a pessoa que treina, que é adaptada, que é o atleta, embora ele tenha uma concentração, uma secreção menor, o hormônio faz mais efeito. Ele tem uma permeabilidade, uma interação hormônio-receptor melhor. Por isso que, se você medir, a concentração é menor no atleta do que numa pessoa normal. Isso não quer dizer que ele não funcione melhor. Ele está funcionando melhor, mas ela produz menos. Ela pode produzir um pouco menos. Tá. Outra coisa, exercícios de longa duração, por exemplo, maratonas, tá? Conta da maratona. Então, eles diminuem a secreção de GH. Diminui, olha, tá vendo? É muito comum, Eu tomo coragem de começar a treinar, aí já me... Não, mas tem outras opções, tem outras opções, né? Tem outras. Né? É legal, né? Corrida é bom demais. Mas assim, 10 quilômetros só tá legal. Não, tá legal. A questão é muito extenuante e uma distância muito longa. Tá. Aí esse GH também tem diminuição de secreção quando comparado com outro tipo de atividade. Tá. E hoje, né, acho que a atividade física que vários estudos, até recentes, têm mostrado que aumenta ou potencializa muito a secreção, é o treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT. O HIIT. O HIIT. Esse daí é fantástico, é o treino do momento. Inclusive, nós até, né, trouxemos hoje aqui, sim, para mostrar, né, um personal para mostrar. Vamos chamar ele, ele tá aqui, olha, Gustavo Luiz Soares, bem-vindo, pode vir, tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Você vai ensinar uma série bem legal. Exatamente. Bom, como o doutor disse, quanto mais intenso o treino, maior a secreção do hormônio do GH. Só que a intensidade está diretamente ligada com o nível de aptidão física das pessoas. Então, o exercício que pode ser intenso para mim, pode não ser intenso para a Carol e pode ser intenso para o doutor Zanuto. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer o seguinte, vamos separar em exercícios para pessoas iniciantes, intermediárias e para pessoas avançadas. Tá. No exercício de iniciante, nós separamos o seguinte protocolo. Nós vamos fazer 20 segundos de exercício por 40 segundos de intervalo. 3 exercíciozinhos que no final da série vai dar 20 minutos de treino. O primeiro exercício que nós vamos estar fazendo é a corrida estacionária. A corrida estacionária, ela simula o que seria um sprint, que é a corrida de 100 metros, por exemplo. Então, ponta dos pés no chão, movimento alternado de braços e pernas. Seria esse movimento. Esse movimento, então, vou ficar aqui pertinho, é para quem está iniciando. Exatamente. Tá, digamos assim, ele é simples, ele é fácil, mas que ele já vai dar um resultado. Isso, são exercícios feitos com o próprio corpo, tá, gente? Esqueci de falar. Onde você pode estar fazendo em qualquer lugar, até mesmo na sua casa, faça um pouquinho a cadeira, o sofá. Não precisa de muito espaço, com efeito com o peso do próprio corpo, bem simples de estar fazendo. E tem que marcar ali no relógio, 20 segundos. Exatamente, 20 segundinhos de exercício. Tá, sem parar. 20 segundos. Terminou os 20 segundos, descanso, repouso absoluto. Nós vamos estar fazendo por 7 séries. 7 vezes a mesma coisa. Isso, vai dar 7... 40 segundos entre... Isso, exatamente. Tá. Então vai dar 7 minutos de total. Terminou esses 7 minutos, outro exercício. Segundo exercício seria o calcanhar no bumbum. Você vai flexionar o joelho até bater o calcanhar no bumbum. 20 segundos também. 20 segundos. Terminou, 40 segundos de descanso. Tá. Repouso absoluto, repete de novo, mais 7 séries. Vamos ter mais, 7 minutos, quase 10 minutos. E aí, mais um exercíciozinho, polichinelo. Tá. Polichinelo, abrir e fechando as pernas, batendo as palmas da mão em cima da cabeça.
observei que em todos eles a gente pula. Outro dia eu postei lá que eu tava pulando, o povo ficou me zoando. Mas por que ele é tão eficiente? Quando você coloca essa intensidade, coloca então o jump, o pulo, você aumenta a frequência? Na verdade, ele é o princípio do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, ele demanda um gasto de energético muito alto. E para as pessoas que não são tão bem treinadas, ele passa a ser eficiente. Então, você faz isso intenso, descansa, intenso, descansa. 20 minutinhos é o eficiente. Como o doutor falou, o treino não pode ter um volume muito grande. Então, esses 3 exercícios, seguindo bonitinho que você está falando, já vai dar um resultado legal. Para pessoas iniciantes já é o suficiente. Quantas vezes por semana? De 3 a 4 vezes. É interessante dar um intervalo. Isso, hein? É interessante a gente dar um intervalo, pelo menos de um dia para o outro, para recuperação fisiológica. Tá. Agora vamos para um mais avançadinho. Exatamente. Se terminar o treino, não está se sentindo exausto, você não se sente muito cansado, a gente pode estar partindo para exercícios para pessoas intermediárias. Tá. O primeiro exercício que a gente vai estar passando é o agachamento. Joga o bumbum para trás e agacha. Força para subir. Quanto tempo para a pessoa que já está... Para a pessoa que tem um nível de aptidão um pouco mais alto, o bacana do treinamento é justamente isso. A gente pode estar variando o volume e a intensidade do treino. Só que o volume nós não vamos mexer muito. Então aqui nós vamos fazer 30 segundos de exercício. 30 segundos de exercício, a gente aumenta um pouco o volume e diminui o intervalo de descanso. Agora são 30 segundos, me desculpa. 30 segundos de 30 exercício. segundos de exercício por 30 segundos de repouso. Ah, legal. As mesmas 7 séries. Tá. Então vai lá, joga o bumbum para trás e agacha, força para subir. 30 segundinhos. No relógio, terminou? pode furar. Descansa, repouso absoluto, 30 segundos. Terminou? Segundo exercício. Vamos lá. Flexão. A flexão de braço, Carol, vou puxar o colchão um pouquinho mais de fica lado. à vontade. Para ficar melhor pro pessoal do lado de casa. A gente pode estar fazendo de 2 formas. Primeiro, se você não tem muita força no braço para estar executando, joelhos apoiados no chão, vai agachar aqui, ó. Desce bem o tronco, força para subir. Desce bem o tronco, força para subir. Quem já consegue fazer com as pernas Isso, pode estar esticadas? fazendo também com as pernas esticadas, porque é mais pesado. Tudo bem? 30 segundos e descansa 30. Exatamente. Ótimo. Terminou essa série? 30 segundinhos, repete 7 vezes. Terceiro exercício que nós vamos estar fazendo, joelho alto. Ele tem um grau de dificuldade, demanda um pouco mais de gasto energético do que a corrida estacionária e o joelho no bumbum. Seria o seguinte exercício, levantar bem os joelhos até a linha da cintura. Tá, o máximo que conseguir. Exatamente. Terminou, 30 segundinhos, repouso absoluto, 30 segundos, 7 séries. Então, no final, conseguimos 3 exercícios, as 7 séries, o intervalo adequado para manter essa frequência. Exatamente. No gasto, né? Sempre alto. O treino tem que ser intenso. Muito Terminou, bom. 20 vai ter o mesmo tempo do outro. São os 2 treinos têm 30 minutos. O que demanda é a intensidade do treino, ela aumenta. E sabendo disso, eu acho que o pessoal de casa consegue, inclusive, saber se já conseguir fazer isso muito bem. Então eu posso dar uma avançadinha. Se o treino intermediário continua fácil, você não se sente muito exausto, a gente vai aumentar o treino. Tem mais uma? Tem mais um. Então vamos colocar mais um, só uma perguntinha do público agora? Vamos pôr, Mar, aquela perguntinha? Vamos colocar. Perguntinha do público na tela. Deixa eu ver quem escreveu pra gente. Thaís, beijo pra você, que linda foto. O consumo de abacate antes de dormir pode auxiliar na produção de GH? Yes! Muito feliz que você separou essa pergunta, diretor. Vou perguntar pro doutor, porque antes de começar o programa, ele falou pra mim, Carol, nós vamos falar também de alguns mitos e verdades. E ele falou do abacate. Pode responder. Qual que é o lá. nome dela? Thaís. Thaís, isso é um mito. Né? Na verdade, o consumo do abacate, não há nenhum estudo científico mostrando que consumir abacate antes de dormir vai aumentar a secreção de GH. Isso fisiologicamente é até fácil de explicar, porque o GH ele é um hormônio lipolítico, ele quebra gorduras do seu tecido adiposo e disponibiliza no sangue. Então, toda vez que a quantidade de gordura no sangue estiver elevada, o GH supostamente diminui. Percebe? Então, qual vantagem eu teria de comer um abacate que é rico em gorduras, que aumentaria a minha gordura plasmática? Então, não, isso de fato é um mito. Ainda mais à noite, em que a nossa queima é um pouco menor. Ela é menor. É que hoje, sabe o que usa muito o abacate? Exatamente por ele ter mais gorduras, né? As pessoas reduzem um pouco o volume de carboidrato. É a história de comer menos carboidrato antes de dormir. Entendi, dá mais saciedade. É, uma saciedade melhor. Não é que ele é ruim, mas que ele aumenta a GH, que você vai ter um aumento. Isso não acontece. Isso é um
um mito, não tem um artigo que mostre efetivamente que o consumo nem do abacate nem do avocado aumenta em GH. Só para eu não deixar... Isso aqui é whey? Esse é o whey. Só para não deixar de falar do whey, nesse caso, como você disse, a proteína é super importante para a produção do GH. O whey é muito bem-vindo, então, para quem treina. É uma forma... a gente pode comer na forma in natura ou você pode suplementar com whey protein, sem problema nenhum. Porque ele vai ser ali a proteína pura, né? É uma série de aminoácidos já pré-digeridos, mas não deixa de ser uma proteína, entre aspas, magra, tá? Ela entra na mesma categoria das carnes. Pra gente fechar, tem algum alimento que atrapalhe a produção, que possa fazer o efeito contrário? Você come muito, você fala... Aí sim vai prejudicar o GH. São exatamente os alimentos de índice glicêmico muito alto, né? Porque, novamente, se o GH ele aumenta a produção de açúcar, muito açúcar no sangue reduz ele. Então, evitar, né, os farináceos, os alimentos, né, pães brancos, arroz branco e os alimentos muito gordurosos, e assim como as carnes muito gordurosas. Porque, na mesma ótica do abacate, aumentei a quantidade de oferta de gordura no meu sangue, o GH diminui, já que o efeito dele é exatamente disponibilizar gorduras. Entendi. Então, antes de dormir, um macarrão, aquele pratão, melhor não. Melhor não. Deixar para a hora do almoço. Melhor não. Ou no dia ali, que é o dia do lixo, né? Deixa pra lá. Deixa pra refeição do Muito lixo. obrigada. Vamos só terminar, então, a última série do Gustavo. Tem só mais uma, diretor. Vamos terminar? Vamos lá, exatamente. Contigo. Bom, exercício de intensidade de avançado, nós vamos manter o tempo de exercício e o tempo de descanso. O que vai mudar é a complexidade do exercício. São exercícios de maior grau de complexidade. O primeiro é o burpee. Você vai agachar, levantar, saltando os braços para cima. Aqui, delícia, né? Olha lá. E eu vou mandar um beijo pra Vivian, minha personal, que nesse momento está assistindo o programa e está se lembrando de mim, porque eu fico doida fazendo esse negócio. Esse aí é muito legal. Terminou 30 segundos disso, mata. 30 segundos de exercício por 30 segundos de descanso. Terminou as 7 séries. Segundo exercício, a flexão de braço com saltos. Para aumentar o grau de complexidade, quem faz com os joelhos apoiados pode fazer, quem consegue fazer com a ponta dos pés pode estar fazendo também. Vai fazer aqui, ó. Não, isso eu nunca fiz, não. 30 segundos. Exatamente. 30 de exercício por 30 de descanso. E o último? O último exercício seria o jump star. Você vai saltar, esticando os braços e as pernas, simulando o desenho de uma estrela. Legal esse também. Terminou os 30 segundos de exercício por 30 de descanso. 7 vezes. Exatamente. Não tenho dúvida que é um exercício bem intenso, tudo bem? Ficou ofegante, né? Obrigada, Gustavo. Quer deixar um Instagram, um telefone, o que você quiser? Pode deixar. Tem o endereço de contato do nosso site, www.mgpersonaltrainer.com.br, tudo bem? É isso, mgpersonaltrainer.com.br. Dr. Ricardo Zanutto também, o site zanuto.com, www.zanuto.com. Quer deixar algum Insta? Você tem Insta? A gente tem o Facebook mesmo, né, que é Clínica Zanutto. Tá, então tudo @ Clínica Zanutto Clínica Zanutto e o site, lembrando que é Zanutto com T-só. É isso aí. E tudo de bom para o eu que agradeço. Da sua pequena, um beijo para sua esposa. Obrigado, Carol. Que venha com muita saúde. Eu que agradeço. Daqui o quê? Daqui uma semana? Por aí, no máximo. Que maravilha, bebezinha chegando, isso é muito bom. Obrigada. Obrigado, Carol. Eu adorei que você voltou. Não desaparece. Não, sempre. Estaremos Adoramos. aqui. Até a próxima.